E ainda falando sobre economia, nós recebemos aqui no estúdio o professor Edson Trajano, que vai conversar com a gente um pouco sobre essas constantes altas e o impacto disso no bolso dos consumidores. Professor, queria te agradecer por vir aqui e para a gente poder conversar um pouco sobre essas questões aí, principalmente a questão do diesel. Eu que agradeço o convite. Infelizmente, as notícias não são boas para os consumidores de modo geral, mas é sempre uma boa oportunidade para conversar sobre esse assunto extremamente relevante no país nesse momento. Professor, a gente preparou um gráfico, eu queria que o senhor desse uma olhadinha comigo. A gente vê aqui a variação do preço dos produtos no acumulado de 12 meses. A gente olha lá o diesel com 54,8%, gás de cozinha 32,2% e a gasolina 31,6%. O IPCA variou aí e ficou em 12,1% e o salário mínimo subiu 10,2%. Lembrando que esses números são números regionais aqui, não estão a nível nacional. O que eu lhe pergunto, olhando para um gráfico assim, como é que fica o poder de compra do brasileiro? Esse é o grande desafio. Então, nós temos uma alta muito expressiva nos preços, sobretudo o preço de combustível puxando isso, mas o próprio IPCA, que é a inflação geral, puxando esses preços para cima. O salário mínimo aumentando bem menos que essa variação de preço. E para piorar isso, a média de aumento salarial ficou abaixo do salário mínimo nesse período de 12 meses. Aqui na região, por exemplo, nós tivemos uma grande dificuldade em algumas cidades com demissão do setor industrial, que é aquele setor que paga melhores salários, e o aumento do emprego no setor de serviços com salário menor. Então, esse dado de salário mínimo já apresenta essa redução do poder de compra das famílias. E qual o resultado disso? Aumenta o endividamento das famílias. Há um desafio muito grande das famílias organizar suas contas diante de um quadro de alta bastante expressiva dos preços e a renda não crescendo na mesma proporção. Professor, a gente vê essa questão do diesel, isso aí tem preocupado todo mundo. Agora eu quero te perguntar, eu, por exemplo, eu não tenho um veículo a diesel, eu não trabalho com implementos agrícolas, ou seja, não uso óleo diesel no meu dia a dia. O que isso aí vai impactar na minha vida? O problema é que você paga a conta da alta no preço do diesel da mesma forma. Nós temos que pensar que no setor agrícola hoje, ele é todo ele mecanizado, onde você trabalha com tratores, colheitadeiras, todas movidas a diesel. Qual o resultado? O aumento no preço do diesel aumenta os custos de produção agrícola. Ou seja, os produtores precisarão vender esses produtos por um preço mais elevado, porque senão terão prejuízo e compromete a produção futura. Depois de colhido, esse produto é colocado para ser transportado e distribuído para os supermercados e indústrias de um modo geral. E aí, qual é o meio principal de transporte no Brasil? O caminhão, que também é movido a diesel. Qual o resultado? Esse aumento de 54,8% no preço do diesel impacta todas as cadeias produtivas. É o arroz, o feijão, a cenoura, o tomate, a carne, todos os itens da alimentação fica muito mais caro em função dessa alta de custo, tanto na produção quanto no transporte. O que tem causado essa subida agressiva no preço dos combustíveis? Basicamente, a política adotada pela Petrobras. Nós temos, é claro, o conflito internacional que preocupa bastante. Ou seja, nós temos uma alta expressiva no preço do petróleo no mercado global em função da guerra, entre outras coisas. E no mercado interno brasileiro, a empresa que opera nesse setor resolveu utilizar uma paridade de preço internacional. Qual o resultado? Toda vez que tem uma alta nos preços internacionais, isso repercute na alta dos preços no mercado interno brasileiro. E qual o resultado? A Petrobras tem tido o maior lucro da sua história e o povo brasileiro está pagando essa conta nesse momento. Fala-se em privatização, inclusive o novo ministro de Minas e Energia, volta e meia, acaba tocando nesse assunto. Isso beneficia ou não o consumidor, no caso do combustível? Prejudica bastante o consumidor no caso dos combustíveis. O problema é que no Brasil nós temos um setor que ele opera quase um sistema de prestação de serviço público. E aí tem uma cláusula na empresa Petrobras que ela tem que ter função social.
Se você privatiza, você acaba essa função social. O que nós precisamos fazer hoje, se o objetivo é mudar a política de preço da Petrobras, inclusive o próprio Executivo Nacional tem falado dessa necessidade de mudança na política de preço da Petrobras, é só indicar no Conselho de Gestão conselheiros favoráveis à mudança de preço na Petrobras. São 11 pessoas que decidem a política de preço de combustível no Brasil. São os 11 conselheiros da Petrobras. O presidente da República, junto com o ministro de Minas e Energia, tem poder de indicação de 6 desses 11 que decide. Ou seja, se de fato o governo quiser mudar a política de preço da Petrobras, a receita está dada. É só mudar o conselho de gestão da Petrobras. Dá para a gente pensar em alguma coisa para a gente ser menos impactado com essas situações, principalmente com a alta do combustível, do gás de cozinha? A boa notícia que todos nós estamos esperando é o fim da guerra. A guerra Rússia e Ucrânia tem impactado o aumento de preço de gás, de combustível em todo o mundo. Então, essa é a boa notícia que estamos esperando. E eu acho que nesse momento é fundamental pensar também na política de preços de combustível no mercado brasileiro. Se isso avançar, qual o resultado? A paz avançar e a política mudar, nós podemos ter aí um segundo semestre com preços de combustíveis menor. Professor, queria te agradecer, já te convido para uma próxima e quem sabe a gente vai estar falando de coisa boa aqui. Vamos esperar. Eu agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição. Então tá certo. E ainda hoje a gente volta a falar sobre economia no jornal, no quadro Sem Aperto, mas daqui a pouquinho, porque agora a Ana Carolina Oliveira traz mais informações para os trabalhadores que têm saldo na conta do FGTS e estão com o financiamento habitacional atrasado.